Boa noite, boa noite a todos. Que bom estar aqui novamente para conversar com vocês. Essa noite vai ser bem legal, porque eu vou conversar com uma amiga que a gente não se conhece pessoalmente, conhece porque temos alguém em comum, né? A Miriam Costa, ela nos ajuda a trabalhar aqui no Instagram. E eu e a Luciana, nós nos conhecemos através da Miriam. E algo que me chamou a atenção na Luciana, porque ela trata aqui no Instagram de algo que eu também gosto bastante, que é de finanças. E esse assunto de finanças mexe bastante com a mulherada, porque como a gente sempre gosta de estar bonita, e para estar bonita tem que gastar, e como lidar então com as finanças para a gente se controlar sem perder o controle. Porque eu sou a Josiane Kelly e estou no momento aprendendo a entender as emoções das pessoas através da técnica do Corpo Explica, que é ser analista corporal. Em breve serei. Estou em fase de certificação. E esse conhecimento ajuda a gente a entender a emoção por trás de tudo que a gente faz. Por exemplo, nesse conhecimento que eu tenho adquirido, os traços que têm mais dificuldade em dizer não, mesmo que isso seja muito prejudicial para eles, é o esquizoide, o oral e o masoquista. Eles têm as razões para eles dizerem não. E muitas vezes as nossas finanças vai por água abaixo porque a gente não consegue dizer não para situações que vai nos comprometer. E aí, como lidar com isso? Como lidar com essas emoções e dizer não para aquilo que vai nos prejudicar, tanto em sentido emocional como em sentido físico e financeiro. E essa noite, eu e a Luciana, nós vamos bater um papo aqui sobre esse assunto, de como a gente pode mudar de mentalidade para acertar os ponteiros da finança. Eu vou chamar a Luciana aqui para ela vir até aqui conversar um pouquinho com a gente. Vocês vão ver como a gente pode mudar essa mentalidade. Olha o Gabriel entrando. Boa noite, gente. A Aline já está aqui. Oi, Luciana. Boa noite. Tudo bem? Tudo ótimo. Que legal. Teve uns contratempos na nossa live, mas até que enfim deu certo, né? Que bom. Eu queria botar um filtrozinho aqui, mas eu não tô sabendo colocar. É, né? Vai no seu lado direito do seu celular que aparece as carinhas. Vê aí se você acha. Deixa eu ver se eu acho aqui, porque quando a gente bota o filtro até fica mais claro. Ah, apareceu. Ah, isso aí. Claro, né? Eu tenho a impressão de que ficou mais claro. Eu vou colocar uma lâmpadazinha aqui para ver se vai ficar Boa mais... noite, meninas. Olha a Edna, a Aline, o Marcos Oliveira. Muito bom, Marcos. Prazer ter vocês aqui, o Gabriel. Que legal, que legal. Vão se chegando, se sintam à vontade. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, pode ir colocando suas perguntinhas aí para a Luciana, que de repente ela dá umas dicas para a gente hoje. A nossa live hoje não é para dar dicas, né, Luciana? A gente vai bater um papo de como lidar com essa mentalidade. Por favor, Luciana, se apresente aí.
Pronto. Meu nome é Luciana, Luciana Salles. Eu moro em Natal, no Rio Grande do Norte. Eu sou formada em administração, faço uma pós-graduação em gestão financeira e eu decidi abrir um Instagram voltado para mulheres, né, falando sobre finanças. Por quê? Por que que eu fiz isso? Não sei se já é a hora de falar, mas eu vou Pode falar. ficar à vontade, aqui não tem roteiro, não. Pode ficar à vontade. Ao vivo, né? Ao vivo. Então, eu decidi fazer um Instagram para finanças porque no ano passado, o ano de 2020, foi um ano, acho que muito pesado para todo mundo, né? A pandemia Sim, veio e ninguém estava esperando e a gente começou sem saber como lidar com as nossas emoções, né? Eu, pelo menos, passei por alguns momentos bem estressantes, né? Devido também à pandemia, mas aconteceram outros fatos na minha vida que foi um choque na minha realidade, né? Então, a partir desse momento que aconteceu esse episódio, eu decidi me afastar de noticiários ruins, né? Desliguei a televisão e não assistia nada, desliguei tudo, nem notícias na internet eu passei a ver, né? Mas aí eu tinha que ocupar a minha mente com alguma coisa. Eu já estava fazendo o curso de gestão financeira, mas era de 15 em 15 dias, então eu comecei a assistir lives, lives no Instagram. E nesse período que eu comecei a assistir lives no Instagram, eu conheci uma pessoa que ele falava sobre ser comprometido e estar envolvido, né? E aí ele fez uma sequência de lives de 21 dias. E eu achei aquilo tão interessante porque ele falava muito sobre a questão da mentalidade, sobre como você vê as coisas, como é que você faz quando as coisas vão acontecendo na sua vida e você vai sabendo lidar com isso, né? Como é que você lida com tudo isso? Então, aí logo em seguida, como eu estava na área de gestão financeira, eu comecei a ler muito sobre a questão de investimentos, né? Aí eu, muito curiosa assim, porque como é que a gente faz para comprar uma ação? É vantajoso, não é? E aí eu encontrei uma outra pessoa, que inclusive eu fiz 2 lives com ela, que ela ensinava sobre investimentos na parte de dividendos, né? Então, foi aí que começou. E foi um que processo tão, legal. foi um processo tão bacana. E eu comecei a ler livros, né? Eu li livros como Os Segredos da Mente Milionária, Mais Esperto que o Diabo, Pense e Enriqueça, né? Que tudo isso, há muito tempo atrás eu achava que era autoajuda. E não deixa de ser livros de autoajuda, mas são livros que, se você realmente ler e entender o que é que eles estão falando assim ali, você muda completamente a sua visão de mundo, né? A sua visão, por exemplo, eu sempre fui uma pessoa muito controlada com as minhas finanças, né? Eu nunca fui assim uma pessoa de gastar muito, eu sempre me controlei. Às vezes que eu tive problemas com finanças, foram relacionados assim a problemas externos que aconteceram comigo. Por exemplo, uma vez eu fiz uma viagem para a Alemanha e nesse período dessa viagem, um vulcão explodiu lá na Islândia e fechou o tráfego aéreo da Europa inteira e eu fiquei presa lá em Portugal e eu gastei mais do que eu tinha planejado. Aí pronto, foi um caos assim, eu Mas voltei, foi um gasto bom, né? Porque foi foi em não, viagem, e viagem é enriquecimento emocional e intelectual, não é foi verdade? aprendizado, mas assim, foi um gasto ruim porque eu gastei o dobro do que eu ia gastar e foi em euro. E eu tive que precisei usar o cartão, e aí, e é assim, né? Quando vem a fatura, vem na cotação do dia, né? Então, assim, enfim, foi um período da minha vida de muito aprendizado. Então, Pois de é. qualquer forma, assim, mas eu estava falando que eu sempre fui uma pessoa controlada e só apenas quando acontecem questões externas é que, assim, eu me via em apuros, né? Como foi esse caso.
Mas nesse processo que eu tive quando eu conheci a Larissa Mafra, né? E quando eu conheci o Felipe Nogueira também, eu compreendi que eu tinha uma mente escassa, eu tinha uma mente que não tinha uma visão de abundância, uma mente que não tinha uma visão de ter uma vida plena, entendeu? Eu não pensava a longo prazo. Por exemplo, eu era muito satisfeita com a questão do meu emprego. Meu emprego ali, a CLT, aquele saláriozinho, porque eu era controladinha, então eu estava feliz com o que eu ganhava, com a forma como eu vivia, né? E aí eu comecei a perceber que a mentalidade milionária vai muito além, uma mente que você abundante vai muito além de simplesmente a questão de dinheiro, né? E por que que eu disse que eu tinha uma mente escassa? Porque eu era uma pessoa que eu não pensava assim, por exemplo, eu sempre pensava em cortar custos, vou cortar custos, vou cortar custos, vou cortar custos. E quando, na verdade, você é assim, né? Aprendi esse ano que não tem nada a ver. Pois é. Claro que, por exemplo, você tem que cortar os desperdícios, né? Você tem que Sim, cortar, por exemplo, você não tem uma assinatura de alguma coisa que você nem assiste, não vê e tal, você paga todo mês. Então, não tem para que você pagar aquela assinatura se você não usufrui, né? Então, é isso. Mas, por exemplo, vou comer no restaurante barato, vou escolher uma coisa. Se bem que eu nunca fui assim, não. Eu sempre gostei de restaurante melhorzinho. Mas tem gente que pensa isso, né? sim. Ó, E por exemplo, uma coisa que eu vou contar aqui para você que eu aprendi há muitos anos atrás, uns 15 anos atrás, que a gente tinha que anotar tudo que gastava durante o dia, que depois a gente ia ter o controle no final do mês dos nossos gastos. Não é assim. A é, gente tem que controlar o que gastar e não anotar tudo que gastar, né? é porque assim, existem dois momentos, né? Por exemplo, se existe uma pessoa que ela é muito endividada, então é importante que ela anote os gastos para ela conseguir visualizar para onde está indo o dinheiro dela, né? Porque às vezes a gente vai gastando, como diz a música, dinheiro na mão é vendaval, né? A gente vai gastando e gastando, Sim, lá não anota, quando vê, usa o cartão, aí usa o cartão de novo, aí não vê a fatura do cartão, quando vê o cartão já vem passando dos limites, né? Então, quando eu converso com as minhas amigas, quando eu converso com as pessoas que me procuram, se ela estiver realmente endividada, eu aconselho que ela anote todos os dias o que, é que ela está gastando. Porque ó, às a vezes. Neide mesmo aqui tá dizendo, anotar sem ter consciência não adianta nada. Mas essa anotação é para a pessoa chegar no final e ver, poxa, meu dinheiro, eu gastei muito dinheiro com chocolate, ou com almoçando fora, ou com, sei lá, com alguma coisa. Porque a gente tem que planejar para estar dentro do orçamento, né? Aí depois que você tem essa consciência, aí você vai pegar quanto é que eu ganho, quanto é a minha receita. Aí dentro do seu orçamento, aí você vai dividir um valor para você fazer um investimento, para você guardar, para você fazer sua reserva de emergência, outro valor para você investir na parte de educação, um curso, lazer, e outra parte para você realmente bancar as despesas da sua casa. Então, se você realmente não tiver essa consciência, você começa a gastar, 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 e aí você entra num redemoinho de dívidas, não é? É verdade, é verdade. Ô, gente, manda aí para os amigos, para as amigas, para elas ouvirem o que a Luciana tá nos ensinando aqui, gente. Manda aí, ó, esse aviãozinho aí. Manda coraçãozinho também. Né, Luciana? Estou vendo aí o meu povo chegar, meus amigos chegando, sejam bem-vindos, viu? Pois é, chama a galera, gente. Pois é. Então é isso. Então, esse processo de mentalidade que eu passei, eu decidi realmente assim criar um Instagram que eu pudesse também alcançar outras mulheres, né? E essa questão dos investimentos, porque assim, eu já ouvi muito falando assim que mulheres a partir de 45 anos, para que investir? Tem gente que diz, "Pá, eu já vi várias vezes, não falando especificamente sobre mulher, mas pessoas na área de investimentos falando, ah,
Era para ter investido quando tinha 20 anos, há 30 anos atrás. E Mas, assim, ó, uma coisa, pode falar. só interrompendo, uma coisinha que você falou, né? Dessa questão, tô com 40 anos, e agora? Mas se der tudo certo, a gente vai viver mais 40, Pode viver até mais, não é não? até mais. Meu pai tá com 96 anos. Pois é. Então assim, aí o que que eu percebo? As mulheres, principalmente as mulheres da nossa geração, né? A gente foi acostumada a não lidar muito com finanças. Quem é que tomava conta da casa? Era o homem. Quem é que cuidava do estudo? Pelo menos com a minha mãe era assim, com meu pai, né? Quem é que o homem pagava as contas, a mulher sempre ficava cuidando da casa, dos meninos, né? Claro que isso tem um processo de mudança durante todo esse período. Durante muitos anos, isso já vem mudando. Mas o que que acontece? As mulheres, elas não se preocupam muito em aprender onde investir, onde colocar, só colocam na poupança, porque só aprenderam que o lugar ali era da poupança. Só que tem outros locais para você colocar o seu dinheiro, né? Então, eu tenho estudado sobre isso e tenho tentado passar esse conhecimento aos poucos no meu Instagram, né? Claro que ainda É. falta Uma muito. coisa que minha mãe me ensinou, né? Minha mãe, diferente disso que você estava falando, que era só cuidar da casa, minha mãe é que cuidava das finanças, Ah, das contas, de tudo. Porque meu pai era o gastador era? e minha mãe era que era controladora. Então ela pegava o salário dela junto com o do meu pai e ela me chamava e falava assim: conta quantos sábados tem no mês, se é 4 ou se é 5. Aham, Minha mãe é nordestina, eu sou da Bahia, igual você é nordestina. aham, Então, as feiras eram no sábado. aham. Aí ela falava, conta quantos sábados tem nesse mês, 5 ou 4. Então a gente separava o dinheiro da feira, do mercado, do gás, da água, de todas as despesas da casa. Uhum, Aí se sobrasse alguma coisa, ela deixava reservado para uma emergência. uhum, Porém, a minha mãe me deu uma mentalidade ruim, que uhum. é a mentalidade do medo. Ah, tem isso também. É outra. Entendeu? Tem, porque, tipo assim, vamos guardar aqui. Com Por medo exemplo, de se faltar. surgisse para ela investir, porque nessa época nem tinha para minha mãe, né? Mas se surgisse essa questão do investimento, não, não. E se a gente perder? É. Então ela me deixou com essa cultura de medo. De E aí, medo. por essa questão, eu perdi oportunidades por conta do medo. É verdade, é verdade. A questão da crença também, recentemente eu fiz um post falando sobre os três fatores que influenciam na mentalidade das pessoas financeiramente, né? Que é o fator racional, o fator emocional e o fator espiritual, né? As crenças que você tem, né? Aí no meu post eu perguntava para o pessoal, o pessoal nem respondeu, mas eu perguntei assim, qual desses três fatores você acha que é o mais fraco? Não o mais forte, o mais fraco, né? Aí para você viu esse post, Josiane? Eu vi, eu vi. Você Eu viu também? imaginava que fosse o racional, o emocional, mas é o racional. A emoção vence a razão, né? Exatamente. Por quê? Porque o racional, o seu cérebro diz para você o que você deve fazer. Por exemplo, você está acima do peso, você sabe que você precisa controlar a sua alimentação. Esse é o seu racional dizendo. Mas se você tem um estresse, o que é que você faz? Sua emoção, você termina comendo. Então, o emocional vence. E tem também o fator espiritual, que são as crenças limitantes, né? A gente aprende o quê? Que rico não entra no reino dos Só um céus. minutinho, Luciana. Ô, Neide, daqui a pouco a gente vai responder essas perguntinhas. Está surgindo umas perguntas legais aqui, Luciana. A Neide está perguntando onde investir, se poupança não é bom, então onde investir? Que legal. Daqui a pouco a Luciana fala. Eu vou responder sim, Neide, nem se preocupe. Aí, como eu estava falando, então, esses três fatores, né? O mais fraco é o racional, porque você sabe que tem que fazer, mas você não faz. Quer dizer, algumas pessoas fazem, mas geralmente o fator emocional ele sobrepõe o fator racional e o espiritual também, né? Quando você começa a acreditar que
é, não vou juntar porque a gente não vai mesmo para o céu. Ou então aquela mentalidade de achar que todo rico é desonesto, quando na verdade não é. Né? A gente sabe que É não é. verdade. Tem tantas pessoas boas Sim. nesse mundo e tantas pessoas ricas que doam, que uma das características também que eu aprendi é você ser generosa. É você doar o que você tem, porque é uma lei universal. Quando você dá, você recebe. Você recebe. É verdade, Luciana. Eu vou contar aqui um pecado meu. Vou contar um pecado. Eu não gosto de flanelinha. Toda vez que eu paro no sinal que vem uma flanelinha, eu já vou dizer, não, não, não quero não. Porque assim, eles jogam, né, a água no carro, eu nunca gostei, sabe? Mas aí também é outra coisa que eu venho também trabalhando muito comigo. Essa questão da mentalidade de você ser generosa. Porque aquelas pessoas que estão ali, elas realmente estão precisando e estão tentando ganhar algum trocado, né? E aí, geralmente, hoje em dia, eu faço assim, eu disse, não, espera aí, não jogue água, não. Aí eu vou, tiro um trocado e dou para a pessoa, mesmo que ela não jogue água. Por quê? Porque é uma questão de você ser generosa. E quando você doa, você também recebe. Né? Eu creio nisso. É, a Carol, ela tá dizendo aqui que já aconteceu com ela de, por conta do emocional, ela jogar todo o esforço que ela poupou por água abaixo e torrar tudo em um dia só. É, É porque ela tem um traço de oralidade e a oralidade age muito por emoção. Se ela tá triste, ela quer gastar. Se ela tá feliz, ela quer gastar. Se ela tá com um amigo, ela quer ser generosa com o amigo, gasta além do que não pode. Então é por conta dos traços, a emoção. E aí faz a razão ir por água abaixo mesmo. é verdade. É, eu posso responder agora a pergunta da Neide? Sim, deve. A gente vai interagindo aqui, responde, conversa um pouquinho. Tá bom. Neide, é o seguinte, a poupança, ela rende 70% da taxa Selic. O que é a taxa Selic? A taxa Selic é a taxa que regula a parte dos juros, né, da economia. Então, assim, a poupança ela só faz aniversário uma vez por mês. Quando você bota o seu dinheiro lá, ela só vai render daqui a 30 dias e ela só rende 70% da taxa Selic. E atualmente a poupança está perdendo para a inflação. Então, se você deixar o seu dinheiro lá na poupança guardada, a inflação vai comer uma parte do seu dinheiro. A gente não percebe, porque ninguém calcula isso, essa parte de inflação. Ninguém vive calculando a inflação. Mas existe realmente essa perca. Aí você perguntou, onde é que você pode colocar o seu dinheiro? Você pode colocar no Tesouro Direto, tá? O que é o Tesouro Direto? O Tesouro Direto são os títulos do próprio governo federal. E eles rendem acima, né? Aliás, eles rendem. Tem alguns títulos lá É que o IPCA, né? o IPCA mais, né? O IPCA é justamente o, o A valor. taxa que regula os outros juros, não é isso? O IPCA está relacionado com a inflação. Então, quando você vê IPCA mais, significa que o seu dinheiro vai render a taxa Selic mais a inflação, entendeu? Você não está perdendo, você tá ganhando também o valor da inflação. E assim, tem gente que eu não sei quantas pessoas aqui, né, na live, tem conta digital. Mas, assim, se você pode colocar o seu dinheiro lá, por exemplo, o exemplo é o Nubank, né? O Nubank, É, você me indicou isso. o Nubank, ele tem um rendimento 100% do CDI. O que é CDI? CDI é uma taxa que ela é um pouquinho abaixo do que a taxa Selic. O povo até diz assim, é a prima da taxa Selic, né? A taxa Selic atualmente está em 2% e o CDI está 1,9%, né? Então, assim, elas estão muito equivalentes, tá? Então, você pode botar lá, botar na conta, no Nubank, e ele vai rendendo. Eu não uso o PicPay, né? Eu não uso, não conheço, assim, não conheço de utilizar o PicPay, mas muita gente diz que ele também está rendendo 210% acima da, Isso. né? E aí eu também, assim, se você também for abrir conta em tudo quanto é canto, né?
né? Daqui a pouco não tem nem mais espaço no celular para controlar todas as contas. Mas tem muita gente que usa. Eu até pesquisei na época que falaram, né, sobre o PicPay, e ele foi uma promoção que o PicPay fez, né? Eu não sei até quando, parece que está por tempo indeterminado, né? Esse valor dessa taxa. Mas, assim, é por isso que é importante a gente estudar finanças. Por quê? Porque vai chegar um momento que você vai precisar guardar o seu dinheiro, vai chegar um momento que você vai querer juntar um dinheiro para um plano futuro imediato, que você tem uma viagem que você quer fazer. Então, você estudando sobre finanças, você sabe exatamente onde colocar o seu dinheiro, né? Para que ele tenha um bom rendimento. Eu não estou conseguindo. É, Eu não estou uma das perguntas aqui, Neide, é do representação TX, representação. Ele falou assim, ó, como virar a chave dessa mentalidade de escassez, como que faz para virar essa chave? Eu acho que é isso, né? TX, representação. Você quer saber? Olha, existem duas formas de você virar a chave na sua cabeça, né? Uma é você assistindo a nossa live, compreendendo o assunto e começar a ler sobre mentalidade. Não tem como. É a forma que você tem de você começa a ler os livros, você começa a ver vídeos de pessoas de sucesso, você começa a ver biografia de pessoas e de sucesso, e você vai vendo que realmente você tem que mudar a mentalidade e você vai se autoeducando para isso, né? A outra Ó, como que eu venci? Ó, Luciana, só te atrapalhando. Eu venci o meu medo como? Porque tinha um amigo meu que era corretor e ele começou a dizer coisas como essa que você está falando, que a gente poderia fazer o nosso dinheiro render mais. Só que ele ainda me ensinou errado na época, né? Porque ele me ensinou a fazer uma... Como é que fala? Fugiu da mente agora. Eu vou até falar o nome da corretora aqui, Porto Seguro. Como que fala, Luciana? Ah, sumiu da mente aqui. não sei, a seguradora, não sei. Ai, menina, eu vou lembrar daqui a pouco. Então ele me disse, faz isso. Aí eu fiz, que é VGPL, como que é? Ó, sumiu da mente agora. Ele mandou você investir em algum Que não era bom. Não era tão, era bom. Porém, esse investimento que eu fiz na época era como se eu tivesse pagando para por seguro, né? Para ela ganhar dinheiro com o dinheiro que eu estava depositando lá. Porque eles ganham uma taxa de administração. Deve ser. Sim, sim. E aí eu descobri que, através da Natália Arcuri, que esse não era um investimento tão bom. Era bom para uma pessoa que está querendo poupar para o filho, fazer faculdade, intercâmbio, etc. Mas para a gente que está mais velha, não é tão bom. Eu vou lembrar daqui a pouco qual foi o investimento que eu fiz, que se eu tivesse aprendido com a Natália Arcuri, na época, ó, estava bem melhor. Eu sempre assisto os vídeos da Natália Arcuri também, viu? Ela é top. Então, perdi aqui o fio da meada, que a gente quer. Você falando da gente conversar com pessoas que entendem. Inclusive, nos livros que eu li, eles falam muito isso, né? Que você é a média das 5 pessoas que você convive. Então, se você está convivendo com pessoas que só falam sobre negatividade, que só falam sobre problema, que só falam sobre desemprego, que só falam sobre coisas... Lembrei, previdência privada. Eu vou até falar sobre previdência privada. Se você convive com essas pessoas, então a sua mente é o tipo assim, uma questão de energia mesmo. A sua mente começa a se condicionar também a sua peça daquele jeito, né? Então, o ideal é que você se aproxime daquelas pessoas que têm uma visão de futuro, têm uma visão de prosperidade, têm uma visão, uma mentalidade positiva, né? Por quê? Porque aquilo contagia você, né? A questão da previdência privada, né? Você comentou aí, a previdência privada, ela tem umas vantagens e umas desvantagens, né? A previdência privada, o ruim da previdência privada é porque realmente você paga uma taxa de administração, por exemplo, você vai fazer no banco. O banco
vai pegar o seu dinheiro, vai prender o seu dinheiro durante 10, 15, 20 anos lá do plano que você escolher, né? Ele vai pegar o seu dinheirinho lá, ele vai escolher onde é que ele vai colocar para fazer o rendimento, né? E vai te cobrar uma taxa de administração no decorrer do período, que você às vezes nem sente que ele cobrou, porque vai ser descontado lá, né? Agora sim, eu estava até conversando com o meu gestor a semana passada sobre previdência privada, né? Meu gestor, ele é um ótimo administrador. E ele falando assim, que pessoas realmente, assim, que algumas pessoas que têm um dinheiro maior, um volume maior de dinheiro, muitas delas preferem colocar na previdência privada. Por quê? Porque lá na frente, se acontecer alguma coisa com elas, elas chegarem a morrer, né? Alguma coisa assim, o dinheiro, ele não entra no inventário. Então, eu estou falando de pessoas que têm, né, Não sabia desse detalhe. não entra no inventário. Então, muita gente rica faz também a previdência privada. Muita gente que tem dinheiro, né? É interessante. É porque diz que, na verdade, a gente tem que pegar um pouquinho do nosso dinheiro e colocar em diferentes investimentos, não é isso, Luciana? Você tem que pegar o seu dinheiro e diversificar. Coloca um pouquinho aqui, um pouquinho ali e diversificando. Inclusive, o curso que eu fiz sobre as compras de ações, investimentos, né? Eu sempre tive muito. Toda vez quando eu falo de ações, o povo diz, não, mas você tem que. Você perde dinheiro, porque você compra uma ação e a ação cai e você perdeu dinheiro, ali, investiu. Só que o método que eu aprendi, né, é justamente um método que fala sobre a questão de você receber os dividendos, né? Você investe o seu dinheiro em ótimas empresas, em setores específicos que, em tempos de crise, elas não se abalam. Por exemplo, energia elétrica. Pode vir a crise que for, todo mundo vai ter energia elétrica. Tem que ser gerada energia elétrica, né? Então, tem muitas empresas muito boas na área de energia elétrica que você pode comprar as ações, guardar e esperar receber os dividendos. Você se torna sócia da empresa. Geralmente, essas ações custam quanto em valor? Você tem uma média? Tenho. Depende, tá? Algumas empresas, você consegue encontrar empresas que custem cento e poucos reais uma ação, mas consegue comprar algumas. O Banco do Brasil, a última vez que eu comprei, estava R$ 25 uma ação. Olha, E tem empresas a R$ 5. Só que existe um métodozinho assim que você precisa, para você analisar, você não vai comprar por indicação, eu comprei Banco do Brasil, por exemplo. Não. Você tem que estudar aquela empresa. Tem uns métodos para você saber se aquela é uma empresa boa, mas você tem que aprender para você não depender da opinião dos outros, né? é verdade. Porque se der errado, você não vai culpar ninguém, né, Luciana? Com a previdência privada. Mas, ó, eu gostei, assim, porque ele me indicou, para mim, eu até indico para algumas pessoas, façam previdência privada, que é melhor do que poupança. Porque é um valor fixo mensal que a gente paga, o rendimento é bom, não é ruim. Inclusive, com 5 anos, eu resolvi tirar esse valor e deu para me fazer algumas coisas. Inclusive, eu comprei um carro, não era novo, mas comprei o meu carrinho, que é o carro que a gente usa. Fiz outras coisinhas, então foi um valor bem investido. Porque se tivesse deixado na poupança, teria sido muito pior. Então, eu agradeço, porque foi com essa dica desse amigo meu que ele me despertou para, tipo assim, entender que negócio é esse aqui, que é melhor do que a poupança. Porque eu lembro, quando eu era adolescente, eu via minha prima falando assim, eu vou tirar uma letra no banco. Eu falei, mas que desgrama é essa? Letra no banco. O que é letra no banco? E eu ficava. E eu perguntava para ela, ela falava, não é assunto de criança. Eu tinha 11, 12 anos. Então, eram assuntos que os adultos não conversavam com as crianças, com os adolescentes. E é um erro. Se os pais hoje puderem ensinar, não é, Luciana, os filhos a lidar com isso, né? É verdade.
Então, tem uma perguntinha aí que eu estou vendo. Alguém perguntou sobre se é melhor fazer uma reserva ou quitar as dívidas, né? Hum, Deixa eu ver quem é o nome da pessoa aqui. Ana Caroline. hum, Ana Caroline, o que eu posso te dizer assim, vai depender muito das dívidas que você tem, tá? O ideal realmente é que você comece a negociar suas dívidas, que eu não sei qual é o tamanho, não sei para quem é, mas você renegocie suas dívidas e também comece a juntar um dinheirinho. Por quê? Porque na hora que você começa a poupar todo mês, você começa a criar o hábito de guardar. E na hora que você vai também negociando, agora eu não sei assim, se você realmente quiser, por exemplo, eu vou quitar logo essa dívida, aí você quita e depois volta a fazer a sua reserva, a juntar o dinheiro. Tem que haver um equilíbrio e cada caso é um caso, certo? Se você também pegar o seu dinheiro e começar a juntar, mas você tem uma dívida no cartão de crédito e os juros estão juros compostos, então não vale a pena você começar a juntar o dinheiro. É melhor você negociar a sua dívida e depois voltar a juntar. Então, assim, não tem como eu te falar, faça isso ou faça aquilo, porque o ideal é realmente a gente conhecer cada caso e criar um plano de ação, né? Para ir. Ó, a Natália Arcuri mesmo, ela fala sempre assim: se você está devendo para um cheque especial, os juros é um horror. É pela Uhum. hora da morte, como diz os nordestinos, né? E, e você tem a possibilidade de pegar um empréstimo com juros menor para quitar aquela dívida do cartão de crédito, É você para fazer ficar assim. livre daquele monte de juros, é melhor. Porque aí você vai parcelar o empréstimo e vai honrar, né, também, o Exatamente. pagamento do empréstimo Você tem que para também poder pagar essa negociar. dívida. Você também tem que negociar naquele ponto que você sabe que você vai cumprir. Porque se você fizer, digamos, você faz um outro empréstimo para quitar alguma dívida, se você não conseguir honrar outra dívida, ao outro empréstimo, vira bola de neve do mesmo jeito, né? Do mesmo jeito. Cada caso é um caso, né? É verdade, é verdade. Uma outra coisa que as pessoas talvez não falou aqui, mas é uma das coisas que eu fico imaginando, é como que a gente faz. Por exemplo, eu decidi deixar reservado lá no PicPay ou no Bank uma quantia X valor. Vamos imaginar R$ 200 por mês. Todo mês eu vou depositar ali, deixar ali reservadinho para ir aumentando no CDI. Hum. É, se chegar um mês que eu não posso deixar aqueles R$ 200, o que que acontece? O que que acontece? Assim, não acontece nada. Você não deixou, mas o dinheiro que estava vai continuar rendendo. Mas se você não conseguir Certo, deixar, o ideal é que no próximo mês você tente repor aquele mês que você não conseguiu, né? Digamos assim, você tem certo, R$ 100. Aí nesse mês você não conseguiu colocar. E no mês que vem, ou você coloca 200, ou você bota 150, no outro mês bota mais 150 para você não sair da sua meta, né? Eu certo, certo, certo. Gente, vai mandando mais perguntas aí, que a gente vai tentar responder a todas. A Carol tá perguntando. É uma pergunta, Carol, rende mesmo? Eu tirei do Bradesco e coloquei no Nubank. Então deve rende, ser isso. rende, rende sim. Você tem que. Lá no Nubank tem um localzinho que tem um porquinho desenhado. Aí você transfere o seu dinheiro lá para o porquinho. E lá no porquinho ele vai render a taxa do CDI. Tá bom? O TX Representação falou que está querendo fazer o dinheiro trabalhar para ele. Como que ele faz? Comprar ações. A Carol está perguntando sobre consórcio. Vale a pena? Consórcio, as pessoas fazem consórcio quando elas não têm o controle de guardar. É como tipo assim, eu vou criar uma dívida para mim para eu pagar todo mês para poder receber de volta, né? Eu não sei, eu nunca fiz consórcio. Eu não tenho muita experiência na parte de consórcio, mas
eu vejo muita gente falar assim, que é só assim que eu consigo comprar as coisas, só assim que eu consigo juntar um dinheiro, né? O ideal é que você realmente pegue o seu dinheiro, e eu não sei quanto que um consórcio rende, eu acho que ele não sei se ele rende, mas o ideal é que você bote o seu dinheiro num local que ele tenha uma alta rentabilidade. Então, assim, o melhor local que você deve colocar é um local que tenha rentabilidade, um local que tenha liquidez diária e que tenha segurança, né? Então, também não adianta você colocar em qualquer canto que você ache, sei lá, como por exemplo, essa semana passada eu estava conversando com uma pessoa, aí eu perguntei onde é que ela guardava o dinheiro dela. Então, quem guarda é minha filha. Aí eu, sua filha guarda? Ela disse, não, minha filha está guardando. Claro que a filha dela é muita confiança, mas e se acontecer alguma coisa a filha dela usar o dinheiro dela? A gente vê N casos, né? Então, assim, segurança, rentabilidade e liquidez diária, né? Estão falando aqui qual é a aplicação mais simples onde podemos começar a investir. É o TX representação, está perguntando. Depende do seu objetivo, viu, Teixeira? Depende do que. Porque, assim, existem. Quando você quer, por exemplo, uma pessoa que vai casar, né? E aí ela vai casar daqui a 10 meses. Então, ela não vai colocar num local em que. Porque, assim, tem os CDBs, né? Os CDBs, quando você entra numa corretora, tem alguns CDBs que rendem bastante, mas você só vai poder sacar o dinheiro daqui a 5 anos, daqui a 3 anos. Então, essa questão, assim, qual é o mais simples, vai depender do seu objetivo. O mais simples para você colocar é no Nubank. Por quê? Porque ele vai render ali no 100% do CDI e você pode sacar a qualquer momento. Então, assim, tem N investimentos que você precisa estudar e saber qual é o melhor. Mas o que eu Qual é aconselho. a necessidade da gente, né, Luciana? Que a gente precisa entender qual é a nossa necessidade para Exatamente. poder escolher. A Neide está perguntando aqui, ó, o Bradesco e o Itaú não são os maiores e melhores para investimento? Os melhores, olha, nenhum banco, ele vai te convencer a você deixar o seu dinheiro lá. Por quê? Porque os bancos, eles ganham, eles pegam o seu dinheiro e emprestam, por exemplo, e emprestam para outros bancos ou para outras O Banco pessoas. Central pega o Exatamente, seu dinheiro para investir em construção, para dar para uma construtora fazer as construções. exatamente. Então, o ideal é que você saiba onde você vai investir, tá? Nenhum gerente, os gerentes de bancos, eles têm metas para vencer, para vencer, né? Para alcançar, Isso, né? alcançar. Para alcançar. Então, o que é que eles fazem? Eles, por exemplo, eles têm meta lá de vender tantos previdências privadas, né? Então, ele vai convencer você a colocar o seu dinheiro na previdência privada. Ou ele vai convencer você a colocar em algum investimento lá que seja bom para o banco, entendeu? Bom para o banco. Então, você realmente Por tem exemplo, eles incentivam muito o título de capitalização, que é a pior coisa que a gente pode fazer. título de capitalização. Eu também nunca fiz título de capitalização. A minha mente é Também não. mas dizem também que título de capitalização não é um bom investimento, né? Não, não é mesmo. Porque você está dando o seu dinheiro para o banco investir, ele ter os juros dele e a gente só pegar aquele tantinho de nada um tempo depois com um pouquinho de acréscimo. Deixar no PagSeguro é bom? O Nestor está perguntando. Nossa, Michel, eu vou ficar te devendo essa, porque todo mundo fala do PagSeguro, mas eu não uso o PagSeguro. Então, eu nem conheço, assim, realmente, se eles têm alguma rentabilidade lá. Também O não. meu, o meu, o meu foco é mais, eu tenho estudado mais a questão de investimento em ações, né? Porque é o que eu quero realmente ensinar para a mulherada é essa questão dos dividendos, entendeu? Porque você vai ter uma renda passiva no futuro. Quando você compra ações e você começa a receber os dividendos das boas empresas, então começa a entrar os juros compostos que você começa, no primeiro ano é pouquinho, no segundo ano continua pouquinho, no terceiro, no quarto, no quinto, você já começa a receber os dividendos maiores, né? Isso se você continuar investindo.
Então, o meu foco realmente é mais esse. Eu sou uma pessoa muito controlada, então eu não vou para muito assim, PagSeguro, PicPay, não sei o que, eu sou muito quadradinha nesse aspecto. O Jailton está dizendo aqui que ele era bancário Ah, e olha que aí, ele sabe das inúmeras e ilimitadas metas a alcançar dos bancos. Que olha aí, o legal, que gerente, legal. que realmente os gerentes, né, eles têm meta a cumprir, eles não estão errados, eles são funcionários dos bancos e eles realmente precisam cumprir as metas para poder alcançar lá o salário, a gratificação que eles têm, né? Ana Carolina, você está Mas, convidada a seguir. pois é. Luciana, uma coisa que você falou agora há pouco, que você incentiva muito as pessoas a investirem em ações, né? Uhum. Ação, ó, eu vou fazer uma pergunta que é geralmente de mentalidade mais escassa. Mas ação não é para rico, Luciana? Não, ação qualquer pessoa pode comprar ações. Inclusive, é até interessante. Quando eu comecei a investir nas empresas, quando eu comecei a fazer o curso, né? A primeira vez que eu entrei na corretora, aí eu fui comprar ação, aí eu clicava lá e tinha lá um lote de 100 ações. Aí, por exemplo, uma ação que era cara, o valor que eu tinha que pagar é, meu Deus, como é que eu vou comprar aqui? Mas não, qualquer pessoa pode comprar uma ação. Você pode comprar uma ação, duas ações. Os lotes, eles são fracionados. Então, você estudando direitinho, você aportando direitinho aqueles valores lá da compra de ações, você com certeza vai receber. E se quem seguir perfis de finanças, olha, você pode seguir Tiago Nigro, Tiago Reis, a própria Larissa Mafra, que foi com ela que eu aprendi sobre dividendos. Daniel, que eu fiz uma live com ele, que ele é meu professor de finanças. Todo esse pessoal da área de financeira, eles indicam comprar ações para receber os dividendos. Porque é bom para a empresa e é bom para a gente se torna sócio da empresa. É muito bom. É verdade. Mas o que é exigido, Luciana, para a pessoa comprar uma ação? O que é exigido da pessoa comprar uma ação? É É, você ter o além do dinheiro. É assim, você tem que ter o conhecimento para você não comprar por indicação, né? O Jailton, ó, ele aplica aí na B3 desde 2007, né, Jailton? No ano posterior desabou tudo no grande crédito, tive sangue frio e permaneço aplicando até hoje. É porque assim, eu vou responder a sua pergunta, mas deixa eu comentar o que ele tem. Ah, eu quero saber o que é esse B3 aqui, hein, Jailton? B3 é a Bolsa de Valores, é a Bolsa de Valores aqui do Brasil. Aí eles chamam B3. Hum, Mas assim, é porque geralmente os homens, eu conversando com meu irmão, a semana retrasada, a gente falando sobre essa questão de finanças, ele chegou para mim e disse, Luciana, meu perfil não é perfil para comprar ações e receber dividendos. Eu gosto ele falou para mim, eu gosto mais do perfil mais arrojado, que se eu compro, eu ganho muito, ou ele compra e vende, né? Então, ou eu ganho muito, ou eu sim. perco muito. Então, esse é o perfil dele. Então, vai depender muito do perfil de cada pessoa, né? Nós, mulheres, que somos mais prudentes, Emotivas. prudentes, né? O que eu quero ensinar para as mulheres, o que eu quero incentivar elas é a parte realmente da compra de boas empresas, de bons setores, né? Para receber os dividendos. A Carol tá perguntando aqui, Luciana, qual é a corretora que você indicaria? Olha, existem várias corretoras hoje, né? E algumas elas cobram algumas taxas de corretagem e outras não. A minha corretora é a Clear. Por quê? Porque foi a que eu iniciei desde o início e eu gosto dela. Tem gente que fala mal, que diz que ela é instável, mas eu nunca tive problema nenhum com ela. E a taxa dela é totalmente zero, não tem taxa nenhuma. Eu posso comprar, vender ações lá que não tem taxa nenhuma, né? Tem a Então, Modal Mais, tem a né? Modal Mais, tem a Rico. A Rico eu sei também que A Rico. ela não cobra taxas. Tem a do Banco Inter, né? Ó, o Jair tá falando aí que precisa ter um bom gestor, mas a ideia, Jair, Pronto, a Luciana. a ideia é você mesmo aprender e você mesmo fazer seus investimentos, né? E não outra pessoa fazer. Se bem que
Tem muita gente que está ganhando dinheiro também com isso, né? Sim. Deixa eu ver aqui. Tem que abrir a conta numa corretora. Exatamente, foi isso que a gente já falou. E qual o requisito para abrir a conta? É CPF, né, Luciana? Normal, como se você fosse abrir uma conta num banco, né? Ele pede e ele faz lá quando você entra, ele pede para você ir colocando assim algumas informações pessoais de quanto é o seu patrimônio, né? Se você souber, se você tiver sua casa, se você tiver seu carro, aí você sabe mais ou menos o valor, você bota lá o valor para eles saberem, para a própria corretora saber qual é o seu perfil de investimento, né? Aí ele faz umas perguntas lá, se você ele faz umas perguntas que indicam se você realmente É, tem. se a gente é investidor agressivo ou não, ou, né? E assim vai. Você vai precisar entrar no meu curso quando eu lançar, viu? Na verdade, eu tenho um projeto, meu projeto é ensinar realmente a fazer um curso sobre investimentos, né? Eu ainda não iniciei de fato, porque eu ainda estou conectada à CLT. E eu não posso sair ainda, porque eu tenho um compromisso com a empresa e eu tenho realmente que cumprir até o final. Mas acho que a partir de abril, mais ou menos, eu vou me tornar MEI, né? Microempreendedor, né? Individual. E aí eu vou ter mais liberdade de horário e eu vou entrar mais a fundo nesse meu projeto digital, né? Nesse meu projeto de estudar mais, mas por enquanto eu ainda não estou conseguindo fazer o que eu quero por causa da minha limitação de horário, de tempo, né? Mas o É, meu objetivo é isso. Inclusive, assim, eu lancei uma meta para mim mesma, uma meta de 7 anos, né? O primeiro ano é o ano de estudo, né? E vai terminar agora, assim, o ano. Comecei em agosto do ano passado, meus estudos, assim, os meus aprendizados. No segundo ano, é um ano de trabalho, que é onde eu vou trabalhar pra caramba. E aí, assim, porque em 7 anos eu quero alcançar a minha liberdade financeira, como foi a meta que eu criei para minha vida. que legal, que legal. É, inclusive, a gente é incentivado a fazer os planos, né? Diz que todo diligente faz plano. Não deixa a Deus dará, né? A Deixa, gente tem que fazer os nossos planos. deixa eu comentar só uma observação que o Jailton falou aqui. Jailton, eu não estou falando sobre você ser trade, sobre a pessoa ser trade, porque o trade, ele é aquela questão mais arrojada de você comprar e vender as ações no mesmo dia, esperar a ação subir ou a ação descer, né? Não. O método que eu aprendi e o método que eu quero ensinar para gente é o mesmo método do Barsi, né? Do Barsi, que é você comprar as ações e você segurar, né? E receber os dividendos com o passar dos anos. Então, não tem nada a ver com o trade, não. É só a título de É, esclarecimento. isso daí é só para quem tem muito dinheiro já em vários lugares investido, que dá para arriscar, se perder, tem um outro ali guardadinho, né, Luciana? Exatamente, exatamente. E aí, Luciana, com relação a. Só para a gente ir finalizando aqui, qual é a mentalidade, sabe, que atrapalha a gente a começar a investir? Que você mais conviveu, que você jamais viu as pessoas falando e você falava, poxa vida, tem que mudar. rapaz, olha, eu li um livro. Esse livro tá ali. Tá ali, mas tá Pode ir distante. lá pegar que a gente espera. Eu vou mostrar aqui para ele. Pois é, gente, a gente tem que aprender com quem sabe, com quem entende. Peguei já. Deixa eu botar o fone de novo aqui. Botar o fone de Certo. novo. Eu li esse livro aqui, ó. É de Napoleão Hill. Se chama Mais Esperto que o Diabo. Esse Eu tô livro, doida para pegar esse livro. Eu gosto do físico, eu não consigo ler muito digital, que vai me cansando. Eu preciso do físico. esse livro, mas ele tem audiobook, tá no YouTube. Então, quem não, eu gosto muito de audiobook, porque enquanto eu estou limpando a casa, eu estou escutando meus audiobooks, né? Teixeira, você pode começar lendo Os Segredos de uma Mente Milionária, tá?
Mas esse livro aqui, ele é tão interessante, porque assim, o título me chamou a atenção na época, Mais Esperto que o Diabo, né? Então, o autor, ele começa contando um pouco sobre a vida dele, as coisas que acontecem com ele, e ele começou a trabalhar entrevistando pessoas de grande sucesso. Só que um dia ele se deparou com o diabo, né? No livro, ele inclusive fala assim, que as pessoas perguntam se realmente era o diabo de verdade ou se era só uma coisa da imaginação dele. Então, ele deixa isso bem aberto, sabe? Mas o livro é tão interessante porque nessa entrevista, o diabo fala para ele, né? Ele fala sobre pessoas, 98% da população, eles estão no ritmo hipnótico, eles são alienados. 98% da população e 2% apenas tem outra mentalidade, né? Então, o diabo fala que, aí me pergunta, mas como é que você manipula as pessoas? Aí ele fala através de 5 medos, né? O medo da morte. Ai, será que eu vou me lembrar de todos os medos agora, gente? Eu tenho até aqui anotadinho. Deixa eu ver se eu acho aqui os medinhos. Que eu faço anotações, viu, gente? Eu vou lendo e vou fazendo as minhas anotações, mas eu tenho mais de um caderno aqui. Aqui, achei. Ele fala que, o diabo fala que dentro da gente existem dois eus, a fé e o medo. Então, quando. O medo da pobreza, exatamente. Medo da pobreza. É que eu não sei falar sobre esse livro. Ele fala sobre 5 medos: medo da pobreza, o medo da morte, o medo de perder uma pessoa, medo da crítica, o medo da doença, o medo da velhice, o medo da. A Carol tá entendida aqui, ó. Tá falando dos medos aqui. Então, que bom, Carol, você já deve ter lido esse livro, né? Então, quando você lê esse livro, você começa a identificar os medos que você tem e o medo das pessoas também, né? Olha aí a Ana Carolina, ó, ele outro desse autor, é verdade, esse autor é ótimo, Napoleão Hill. Então, assim, eu acho que quando você chega perto de pessoas negativas, com a mente negativa, que tem muito medo medo do comunismo, medo de virar uma Venezuela, medo da pobreza, medo de perder o emprego, medo de tudo, né? Então, a gente termina se contaminando. E a gente também tem esses medos. Eu já tive muito medo. Eu já aceitei um trabalho cortando metade do meu salário porque eu fiquei com medo de não arrumar outro emprego. Isso é um momento de cara. Olha, É, então, o meu medo foi implantado na infância. A minha mãe era muito, muito, muito medrosa. é. Então, o medo às vezes me paralisa. Então, eu tenho que vencer isso, esse medo. Uhum, Medo da crítica, como você falou, medo de se arriscar. é, Então, é uma das coisas que realmente atrapalha a gente, é o medo. exatamente. Então, assim, acho que a sua pergunta foi relacionada a. Como foi a sua pergunta? O que você, conversando com várias pessoas, qual o medo, qual o bloqueio, qual a trava que atrapalha as pessoas de investir? De investir é o medo de perder o É, dinheiro, de investir errado. As pessoas têm a síndrome do esquilo, né? Que é guardar, guardar, juntar, assim, guardar, porque elas têm medo de investir. E às vezes, você para ganhar alguma coisa, você também tem que se arriscar, né? Você chegar em algum canto, você precisa tomar uma atitude. Por exemplo, nós, né, Josiane, nós superamos a barreira de estar aqui numa live, conversando ao vivo. sim. Isso para mim é deixava fazer vídeos. Eu ainda não, inclusive, eu não faço live sozinha ainda, né? Sabe, Deus, live sozinha, mas é um medo que a gente vai superando a cada dia. E eu assim, eu mesma percebi o quanto que eu já cresci do ano passado para cá. E eu tenho certeza que você também. É verdade, Luciana. A gente tem que. É como o Jailson está acabando de falar aqui, ó, que a gente é o resumo das 5 pessoas que a gente anda. E o fato de eu me juntar com a galera que está aqui, o Jailton, a Carol,
você, a Miriam e tantas outras, esse apoio que a gente está tendo faz a gente vencer os nossos medos. Com certeza. Eu também tinha muito medo de vir para aqui, para esse lado. E eu tô de atrevida, porque eu não tenho tanto conhecimento assim para passar, não. Na verdade, essas lives, tudo que eu tô vivendo aqui é um aprendizado para mim. Eu confesso para vocês. Mas, Luciane, ninguém sabe tudo. Ninguém sabe. E aí, uma coisa também que eu aprendi, que o nosso básico, a gente acha que o nosso básico é básico demais, mas é muito para muitas pessoas. Tem gente que não sabe nada. Tem gente É verdade. que não sabe onde investir, não sabe essa questão da sua, que você trabalha, Quer, a questão da quer oralidade. ver um exemplo, Luciana? Em 2007, eu precisei fazer uma viagem às pressas para ver meu pai. E nesse ínterim a gente aproveitou, eu e meu marido, para ir visitar o avô dele, que ele tinha visto o avô dele quando ele era moleque, menininho. Quando a gente chegou lá, o avô dele já estava bem idoso, com 96 anos. E a gente ficou 2 dias na casa do avô do meu marido. Você acredita que ele era um senhor abastado para a localidade, era dono de terras, e ele tinha grana. Só que sabe onde ele guardava? Debaixo do colchão. Literalmente debaixo do colchão ou dentro de latas de leite ninho. Não acredito, não acredito. A mãe do meu marido depois voltou lá, depois que a gente foi em 2007. Aí não, antes, a minha sogra tinha ido antes lá e ela falou que ele guardava dentro de lata de leite ninho. Tipo cofrinho, E né? quando a gente chegou lá, ele tava com esse medo. É tanto que o quarto dele era trancado com a chave que ficava dentro do bolso dele, porque ninguém podia entrar lá, senão ia pegar o dinheiro dele, mas não valia mais nada. Sabe, contos de réis Sei. existia guardado. Pois é. Deixa eu responder aqui para. Acho que foi a Neide que perguntou, né? O nome do livro é O Segredo da Mente Milionária e o outro é Mais Esperto que o Diabo. Tá? Não são livros caros. E tem um outro também que é muito bom, que é Pai Rico, Pai Pobre, que ele fala também sobre Sim. a questão de mentalidade também. Um que eu indico agora é o da Natália Arcuri. Eu já li os 2 dela. Porque a Natália, ela ensina a gente a consertar a bagunça que está feita. 33 regras basiquinhas para a gente fazer durante 33 dias. E aí a gente vai... É muito legal esse último livro dele. Eu vou pegar rapidão para vocês verem, tá? Espera aí, só um minutinho. O canal do Me Poupe, né? Grudado. Me Poupe é da Natália Arcuri. Aqui, ó. O guia prático Me Poupe 33 dias para mudar sua vida financeira. Então, é bem legal porque ela dá uma tarefa por dia para a gente ir aplicando. É fácil, entendeu? É super fácil. Dá para a gente aplicar numa boa e só precisa ter disciplina. Só precisa ter disciplina. Olha aí o Jailton falando, é verdade, Jailton, só tem sucesso quem quer. Mas assim, não tem nada fácil, minha gente. Não cai do céu, não tem mágica. Você precisa somente ter foco e determinação. Né? Claro, vai ter dia que a gente vai estar meio desanimado, a gente vai se anima de novo. Né? Exatamente. Exatamente. Gente, foi ótima essa conversa nossa, hein, Luciana? A gente devia ter feito antes essa conversa, viu? Não é? Né? Vamos fazer mais. Vamos. A gente pode Vamos. criar, assim, de 15 em 15 dias, um bate-papo sobre finanças, né? E trazer Legal. um assunto específico, sei lá, a gente pode criar aí, não é não? Isso, vai dando sugestão, meninas, aí de coisas que vocês querem saber, como fazer, que aí a Luciana vai mostrando pra gente o que é legal pra gente praticar. Não é verdade, Luciana?
Quando ela lançar o curso dela, aí a gente já vai cair de cabeça no curso dela. Eu vou começar a Não é gravar verdade? no YouTube também, né? Em breve. Legal. Então, E o então, bom é que a gente fala a linguagem da. Aqui, ó, já estão dando dicas de assuntos, viu? A Carol aqui, ó, quer ver? Fala sobre o cartão de crédito. Menina, isso daí é doído. O TX Representação está falando assim: temos dois eus, temos dois eus dentro de nós, o que quer e o que não quer vencer. É verdade, viu? É verdade. É bem assim mesmo. Mas quem é mais forte? Quem decide é a gente. A gente que escolhe, né, Luciana? verdade. A gente que escolhe é como alimentar dois lobos dentro da gente. É que vai ganhar aquele que for mais alimentado, né? É Então verdade. aí a perseverança em continuar, né? É. Aí, Porque uma das coisas que a gente aprende, por exemplo, na Bíblia, né? Naquele capítulo de Provérbios 31, fala muito da mulher sábia, que ela levanta cedo para cuidar das tarefas de casa, faz coisas artesanais para vender, é a renda extra, cuida das propriedades. não é? E aí o resultado é que ela é elogiada tanto pelo marido quanto pelos seus filhos. É Então a verdade. gente tem que pensar assim, né? Com os bons exemplos, porque nessa pandemia está todo mundo numa situação complicada, não todo mundo, mas a grande maioria, não é verdade? Então a gente tem que. Por exemplo, nessa pandemia, em 2020, eu aprendi que entre comer e pagar uma dívida muito grande, você tem que optar por comer. Uhum. Quem fala essa dica é um israelita, eu esqueci o nome dele aqui agora. Ele tem umas dicas muito boas também. E ele fala, entre pagar uma dívida muito grande, por exemplo, um cartão de crédito, de algo assim, e você comer, comprar comida para sua família, para os seus filhos, é melhor você comprar comida. Depois você batalha para pagar a sua dívida. Uhum. São muitas dicas que dá para a gente viver para não perder o controle, gente. O Tem que não muito pode é conteúdo perder o controle. na internet, né? Tem muito conteúdo assim muito bom no YouTube, no próprio Instagram. Tem essas lives mesmo. Se a pessoa quiser, ela assistindo, pegando as dicas, ela consegue realmente se estabilizar financeiramente assim, com as dicas que são dadas, né? É verdade, é verdade. Reinventar na pandemia. E comprou o carro do Pois é. Olha aí, Teixeira. Pois é, ó que legal. Pois é, ensina pra gente, TX, essa aí, o que que você reinventou, para poder a gente aprender também, né, Luciana? Aí. Pois Pois é. é, gente, eu quero agradecer a Luciana por esse momento aqui que foi muito agradável. Pena que a gente não já fez antes. É verdade. Aconteceu algumas coisas aí que infelizmente não tornou possível a gente se juntar, mas essa é a primeira de muitas, né, Luciana? Verdade. Muito obrigada. Eu quero te agradecer, Jocene. Muito obrigada pela oportunidade. Ah, que legal. Conversando, passando um pouquinho que eu sei para o pessoal, para as meninas, para os rapazes aí. Né? Muito obrigada. E sempre que você quiser me convidar, eu estarei disponível para a gente conversar, tá bom? Muito Você vai ser minha convidada sempre ilustre. obrigada. Porque esse assunto é algo que eu gosto, Luciana. Eu gosto demais. Tá bom. E obrigada também ao Quem... pessoal que participou, né? O pessoal participou bem ativamente. O Jailton Teixeira, né? Muito. Carol aí, a Ana Caroline, né? Participou muito. Isso. A O nosso Neide. trabalho aí fica, a nossa live fica bem ativa, bem viva. Bem viva. É bom assim quando tem interação, né? As pessoas interagem, fazem pergunta, dá ideias. Então é assim que a gente gosta. E aguardem que vai ter mais, viu, gente? Uhul! Gente, obrigada, viu? Obrigada. Um beijão para vocês. E até a próxima, viu? Beijo. Beijo, pessoal. Salva Tchau, a live, tchau. salva a live, viu? Sim, sim, sim. Pagar aí a live. Ok, ok. Beijão, gente. Tchau, tchau.